Eles duvidaram dela. Os cantores riram de uma mulher simples na audição, julgando seu vestido cinza liso e comportamento nervoso. Mas quando Ilanar pegou o microfone vintage e abriu a boca, sua primeira nota silenciou a sala. Ninguém esperava o que aconteceu a seguir. Ilaner Ellie Jenkins fechou a porta da sala de aula com um suspiro, os dedos permanecendo na alça de latão gasta. Outro dia de ensino de alunos da terceira série da Pine Creek Elementary foi completo. Os corredores, geralmente cheios de risadas infantis, agora ecoavam de vazio como. Luz do sol do final da tarde, passou por janelas altas. Ela foi para a mesa, alisando reflexivamente o pote de lápis e pilha de papéis esperando para serem classificados. Mas, em vez de se sentar, ela abriu a gaveta inferior e puxou um recorte de jornal gasto. Última chamada para os competidores, a manchete anunciou a concorrência do Heartland Melody. Nesta sexta-feira, a demonstração de registros de inverno no Sunshine Studios. Ellie traçou as palavras com a ponta do dedo, seu coração disparado. Ela cortou há 3 semanas, mas não tinha. Encontrou a coragem de agir até ontem, quando ela finalmente enviou sua inscrição online. Você está sendo ridículo, ela sussurrou para si mesma. O que você está tentando provar? Aos 34 anos, Ellie passou a vida jogando em segurança. A filha de pais práticos que valorizavam a estabilidade acima de tudo, ela seguiu o caminho esperado. Faculdade, diploma de ensino e 12 anos na mesma escola da cidade pequena. Seu apartamento modesto, carro sensato e vida tranquila eram exatamente o que todos esperavam dela. Mas sempre houve outro. Ilaner, aquele que cantou enquanto lavava a louça, que se harmonizou com o rádio voltando para casa, que se sentiu mais vivo quando a música fluía através dela. Você tem o presente dela, a avó dela havia dito a ela anos atrás, pressionando um lenço de seda desbotado em suas mãos. Minha mãe cantou como um anjo também. Mas esses não eram momentos para as mulheres coloridas perseguirem os holofotes. O lenço, uma vez que pertencem à corda. Somente colega que sabia sobre sua audição. Você não está desistindo, está? O texto lido. Os polegares de Ellie pairavam sobre a tela. Seria tão fácil cancelar, recuar para a segurança do que ela sabia. Nashville estava a apenas 40 minutos de carro, mas poderia muito bem ser outro planeta em comparação com Pine Creek. A competição seria cheia de cantores experientes, pessoas que não haviam escondido seus talentos nas salas de aula e coros da igreja. Não, ela digitou de volta. Eu dei minha palavra. Isso era verdade, mas não o. Verdade toda. Ela prometeu à avó no leito de morte há 6 meses que deixaria de esconder essa voz. A memória ainda trouxe lágrimas aos seus olhos. Ellie enfiou o recorte em sua bolsa e saiu da sala de aula, caminhando pelos corredores vazios da escola. Do lado de fora, o Samarita recebeu, o ar pesado com Madre Silva e antecipação. Em casa, ela estava diante de seu armário, afastando as roupas de professor brilhante para algo apropriado para uma audição. Seus dedos pararam em um simples vestido de botão cinza, claro, mas... Segundo, com um corte modesto que caiu logo abaixo dos joelhos. Não é chamativo, mas confortável como ela. Ela escorregou, torcendo para se ver no espelho. A mulher que olhou para trás parecia comum. Pele escura emoldurada por cachos de comprimento ombro puxados para trás em um simples rabo de cavalo. Maquiagem mínima, sapatos planos sensatos. Nada sobre sua qualidade de estrela gritada. Apenas respire, ela disse a sua reflexão. Eles só podem dizer não. Mas quando ela pegou a bolsa, sua mão tremia. Não foi apenas rejeição que ela temia. Foi o possibilidade de que sua avó estivesse errada. Que o talento que ela achava possuía era apenas média, esquecível. Ellie puxou o lenço de seda, envolvendo-o em volta do pulso como uma pulseira. Então, antes que a dúvida pudesse paralisá-la novamente, ela pegou as chaves do carro e foi para a porta. Nashville aguardava, e com isso, um acerto de contas com a voz que ela mantinha escondida por muito tempo. O Melody Hall, no centro de Nashville, ficou como um monumento desbotado à era dourada da música country. Uma vez um local de primeira linha. Para as estrelas em ascensão, o Art Deco Building agora sediou eventos locais, partidas de luta livre e concorrência ocasional de talentos. Mas para Ellie, aproximando-se a pé do estacionamento distante, onde ela conseguiu encontrar um espaço, parecia tão intimidador quanto o grande e velho OP. Uma linha de competidores serpenteava pelo prédio, principalmente mulheres jovens em roupas chamativas, maquiagem perfeitamente aplicada, cabelos estilizados com perfeição. Muitos carregavam estojos de guitarra ou sacos de vestuário personalizados. Eles conversaram entre si com a fácil familiaridade de pessoas que fizeram isso muitas vezes antes. Ellie ocupou seu lugar no final da linha, segurando sua confirmação de registro. Ela se sentiu conspicuamente derrencada em seu simples vestido cinza,
especialmente quando as duas mulheres à frente dela se viraram para avaliá-la. Primeira vez? Perguntou o mais alto, uma loira com um elaborado penteado e brincos brilhantes que pegavam a luz. Ellie assentiu, tentando um sorriso. É tão óbvio. As mulheres trocaram olhares de conhecimento. Querida, todo mundo começa em algum lugar, disse o segundo, ajustando seu strass cravejado. Jaqueta de jeans. Eu sou Tammy, e isso é Becky. Estamos com a noite de Nashville e os vendavais. Ah, prazer em conhecê-lo. Eu sou Eleanor. Ellie. Qual é a sua especialidade, Ellie? Tammy perguntou, olhando para cima e para baixo. Eu realmente não tenho que me cantar. Lugar. Técnicos de som ajustaram o equipamento no palco. O ar zumbiu com energia nervosa e os sons concorrentes dos aquecimentos vocais. Na mesa de registro, uma mulher atormentada entregou a Ellie um crachá numerado. Concorrente 43, áreas de espera nos bastidores por essas portas. Você será chamado quando for a sua vez. Ellie prendeu o crachá no vestido e passou pela multidão em direção à área de espera. Nos bastidores estava uma bagunça caótica de artistas praticando escalas, aplicando maquiagem de última hora ou olhando para seus telefones. Ela encontrou uma cadeira dobrável vazia no canto e sentou-se, fechando os olhos para se concentrar. Você pode fazer isso? Ela sussurrou. Falando sozinho. Isso não é um bom sinal. Ellie abriu os olhos para encontrar Tammy, Becky e 3 outras mulheres glamourosamente vestidas em pé diante dela. Todos fizeram parte da noite de Nashville e Tammy explicou. Um grupo local que se apresentou em eventos corporativos e casamentos. Que música você está fazendo? Perguntou uma ruiva com cachos perfeitos. Em algum lugar sobre o arco, íris. Ellie respondeu, imediatamente lamentando sua escolha enquanto as mulheres lutavam para esconder seu sorriso. Isso não é doce, disse Becky. Muito tradicional. As audições começaram e, uma a uma, os cantores foram chamados para o palco. Ellie assistiu em um pequeno monitor enquanto os participantes se apresentavam diante de um painel de 3 juízes e um pequeno público de amigos, familiares e outros concorrentes. Alguns eram talentosos, outros dolorosamente, mas todos tinham uma confiança que ela invejava. A noite Andales se apresentou como um grupo, seu. Harmonias polidas, se um tanto previsível. Eles receberam aplausos entusiasmados e encorajando comentários dos juízes. Quando o participante 43 se aproximou, a boca de Ellie ficou seca. Ela desembrulhou o lenço do pulso e o segurou com força, lembrando as palavras de sua avó. Quando você está com medo, feche os olhos e canta como se estivesse sozinho com Deus. O resto se cuida de si mesmo. O participante 43, Eleanor Jenkins, chamou um assistente de produção. De pé nas pernas trêmulas, Ellie o seguiu em direção ao palco. Atrás. Ela ouviu um da noite e os vendavais sussurram, isso deve ser interessante. Seguido de risadas mal sufocadas. Respirando fundo, Ellie entrou nas luzes brilhantes em direção ao microfone vintage em pé no centro do palco e no desconhecido. As luzes do palco cegaram Ellie momentaneamente enquanto caminhava para o centro. Ao contrário dos avanços confiantes dos participantes anteriores, seus passos foram medidos, cautelosos. O microfone vintage estava esperando, prateado e impondo contra o cenário escuro. As asas, o riso sufocado da noite e os vendavais ficaram mais aparentes quando ela assumiu a posição. Nas linhas da frente, outros competidores assistiram com expressões que variam de tédio a diversão. Ninguém esperava muito da mulher comum no vestido cinza. O juiz principal, um homem de cabelos prateados em um blazer ocidental, olhou para cima de suas anotações. Eleanor Jenkins, ele perguntou, olhando sobre os óculos de meia-lua. Sim, senhor, apesar de eu passar por Ellie. Bem, Ellie, o que você vai cantar para nós hoje? Em algum lugar sobre o arco, íris, ela respondeu. Sua voz quase não audível. Alguns sneakers percorreram a plateia. Foi uma escolha tão previsível. Seguro, exagerado, o equivalente musical do sorvete de baunilha. E qual é a sua formação na música? Perguntou a juíza à sua direita. Um ex-cantor country com beleza cuidadosamente preservada. Eu não tenho treinamento formal, Ellie admitiu. Eu canto no meu coral da igreja e para meus alunos. Você é um professor? A mulher perguntou, aparentemente surpresa. Terceira série? Sim, na Pine Creek Elementary. Mais sussurros. Isso não era apenas um amador. Era um professor de escola de uma cidade pequena que ninguém tinha ouvido falar. O terceiro juiz, um jovem com uma barba cuidadosamente aparada, nem olhou para cima do telefone. Bem, então,
disse o juiz principal com um sorriso praticado que não alcançou seus olhos. Quando sempre você está pronto. Ellie agarrou o suporte do microfone, sentindo seu metal frio contra as palmas das mãos. A pista de apoio começaria com sua fila. Ela fechou os olhos brevemente, tocando o lenço no pulso. Na plateia, ela podia ver a noite e os vendavais tomaram assentos na segunda fila. Tammy se inclinou para sussurrar algo para Becky, e as duas mulheres lutaram para conter suas risadas. Ao seu redor, outros competidores já estavam demitindo, alguns checando seus telefones ou sussurrando entre si. Ninguém estava prestando atenção. Ninguém esperava nada que valha a pena ouvir. Uma dor aguda apresentada no peito de Ellie. Esse sentimento estava familiarizado, sendo esquecido, subestimado, demitido antes que ela tivesse uma chance. Isso aconteceu ao longo de sua vida. Nas audições escolares, em coros de faculdade, mesmo quando se oferecem para cantar solos em eventos da igreja, as pessoas ouviram o professor do ensino fundamental. Anne imaginou alguém cantando músicas infantis fora de chave, não alguém com um presente. A voz de sua avó ecoou em sua mente. Baby, as pessoas sempre tentarão colocar-o em uma caixa que entendem. Seu trabalho não se encaixa nessa caixa. É para quebrar-o bem aberto. Ellie endireitou a espinha e levantou o queixo um pouco. Ela não deixou que eles vissem sua duvidar, seu medo. Senhorita Jenkins, estamos esperando, o juiz principal motivou, sua impaciência evidente. Estou pronto, disse ela, sua voz mais firme agora. Ela sinalizou para o técnico no stand de som. A introdução suave começou, notas de piano flutuando pelo ar como bolhas delicadas. Naquele momento, ela notou algo que quase quebrou sua determinação. Becky tinha o telefone levantado, claramente pronto para gravar o que ela previa, seria um desempenho embaraçoso. Outra noite e vendavais estavam cobrindo a boca, ombros tremendo de risadas suprimidas. A música alcançou seu ponto de exclusão. Ellie respirou fundo. Era isso. Anos cantando apenas para si mesma, para seus alunos, pois sua pequena congregação da igreja levou a esse momento nesse estágio. Suas mãos tremeram um pouco, mas sua determinação se fortaleceu. Deixe-os rir, ela pensou. Deixe-os julgar. E então Eleanor Jenkins abriu a boca para cantar. A primeira nota emergiu pura e cristalina, flutuando como um eixo de luz solar através de vitrais. A voz de Ellie, uma soprano dramática com riqueza notável, encheu o salão. Com uma presença de comando imediata que parecia impossível vindo de sua pequena moldura. Em algum lugar sobre o arco-íris, o telefone na mão de Becky abaixou lentamente quando sua mandíbula caiu. Os sorrisos desapareceram da noite e os rostos de Gal, substituídos por uma descrença de largura. Ao longo da plateia, as cabeças se levantaram. As conversas cessaram no meio da frase. Ellie subiu pelo primeiro verso com um controle e profundidade que transformou a música familiar. Sua voz possuía uma qualidade rara, poderosa, mas vulnerável, tecnicamente perfeita ainda. Emocionalmente cru. A vibração no final de cada frase tremia como uma coisa viva. O terceiro juiz finalmente olhou para cima do telefone, as sobrancelhas desaparecendo sob a linha do cabelo. A juíza ficou mais reta, inclinada para a frente como se fosse desenhada por uma força invisível. O juiz principal removeu seus óculos, polindo-os distraidamente enquanto ouvia com a atenção nova. Se os pequenos pássaros felizes voam além do arco-íris, porque não posso. Quando Ellie atingiu as notas climáticas, sua voz se expandiu para toda a sua capacidade, revelando um rama de 3/8 de tirar o fôlego. A nota final estava pendurada no ar, sustentada com controle impossível antes de se dissolver suavemente em silêncio. Para 3 batimentos cardíacos, a sala permaneceu absolutamente imóvel. Então, como um maldito quebra, surgiram aplausos. Não é o tipo educado e obrigatório dado aos artistas médios, mas genuína apreciação assustada. Várias pessoas se levantaram, incluindo a juíza que estava piscando rapidamente, sua compostura profissional momentaneamente esquecida. A boca de Tammy permaneceu aberta. Em um Becky perfeito olhou para o telefone, aparentemente confuso que ela parou de gravar. Na outra noite trocou olhares atordoados, sua zombaria anterior se transformou em algo mais próximo da vergonha. Miss Jenkins, disse o juiz, limpando a garganta. Isso foi inesperado. Extraordinário é a palavra que você está procurando, Carol. A juíza corrigiu, ainda de pé. Onde você escondeu essa voz, querida? Ellie, ligeiramente atordoada pela resposta, ajustou o microfone. Multiplicação de Tim. Tabelas principalmente, ela respondeu com um pequeno sorriso. Isso atraiu risadas apreciativas da plateia, quebrando a tensão. Você já teve treinamento clássico? O jovem juiz perguntou, inclinando-se para a frente.
Não, senhor. Minha avó me ensinou a cantar, e eu aprendi ouvindo. Muita audição. Essa é uma gama dramática de soprano, a juíza observou. Com as capacidades de chura coloridas que não ouvi fora da ópera profissional. Você não ouve que parente dê de voz na música contemporânea com muita frequência. Ellie tocou-o. Cachecol no pulso dela. Minha belle avó era uma cantora de ópera antes que mulheres como ela fossem permitidas nessas etapas. Minha avó disse que eu herdei a voz dela. O juiz principal fez uma anotação em seu papel. Bem, senhorita Jenkins, acho que falo por todos nós quando digo que gostaríamos de ouvir mais. Você tem outra música preparada? Ela não esperava receber uma segunda apresentação. Os participantes deveriam fazer uma música e sair. Eu poderia cantar Graça Incrível, ela ofereceu. Por favor, disse a juíza, recolocando-se em seu assento com expectativa. Enquanto Ellie se preparava para sua segunda música, ela notou a noite e vendavais conferindo em um sussurro silencioso. Tammy chamou a atenção e deu um pequeno aceno respeitoso. Reconhecimento de um cantor para o outro. A pista de apoio começou, mas o juiz principal levantou a mão. Na verdade, senhorita Jenkins, você cantaria este. Uma capela. Eu gostaria de ouvir sua voz sem acompanhamento. Ellie assentiu, fechou os olhos e começou a cantar mais uma vez. Desta vez, sem nada a se esconder, sua voz revelou seu glória verdadeira. Um instrumento natural de notável poder e beleza que pareciam vir de algum lugar além de si mesma. E naquele momento, todos no Melody Hall entenderam que estavam testemunhando algo raro. Talento em sua forma mais pura, finalmente se libertando. Quando Ellie terminou uma versão capela de Graça Incrível, o silêncio que se seguiu parecia sagrado. Ela abriu os olhos para encontrar vários membros da plateia enxugando as lágrimas. O jovem juiz estava rabiscando furiosamente em seu bloco de notas. A juíza simplesmente assentiu. Como se as palavras fossem inadequadas. Obrigado, senhorita Jenkins, disse o juiz principal, sua voz mais suave do que antes. Isso será tudo por enquanto. Ellie rejeitou um pouco, um gesto instintivo à moda antiga que de alguma forma se adequava ao momento e saiu do palco. Suas pernas se sentiam estranhamente desconectadas de seu corpo, como se ela estivesse flutuando, em vez de andar. Mulher em um vestido de lantejoulas sussurrou, isso foi lindo. Quando Ellie passou. Ela encontrou o caminho de volta para a cadeira dobrável, sentou-se e soltou um hálito trêmulo. A realidade do que acabou de acontecer estava começando a afundar. Aqui, disse uma voz ao lado dela. Era um dos assistentes de produção que ofereceu uma garrafa de água. Isso foi outra coisa, acrescentou com um sorriso genuíno. Obrigado, respondeu Ellie, tomando um gole agradecido. Uma sombra se mostrou. Em pé em um semicírculo ao redor de sua cadeira, suas expressões uma complexa mistura de admiração e vergonha. Então Tammy começou a mudar desajeitadamente seu peso de um pé para o outro. Isso foi incrível. Ellie não tinha certeza de como responder. Essas eram as mesmas mulheres que estavam rindo de seus minutos atrás. Becky deu um passo à frente, suas bochechas curadas. Quero-me desculpar, ela disse, surpreendendo Ellie com sua franqueza. Nós éramos muito rudes com você. Todos nós estávamos, acrescentamos a ruiva, parecendo genuinamente contrito. Nós o julgamos antes. Você até cantou uma nota. Ellie sorriu gentilmente. Está tudo bem. Estou acostumado a ser subestimado. É isso, disse Tammy, balançando a cabeça. Você não deveria estar acostumado a isso. Não com uma voz assim. Nos 10 minutos seguintes, à noite saltaram Ellie com perguntas. Há quanto tempo ela está cantando, porque nunca a perseguiu profissionalmente, se ela considerou o treinamento clássico. A conversa foi interrompida quando um produtor chamou o próximo grupo de competidores de espera. Temos que ir, disse Tammy. Mas ouça. Devemos conversar depois que isso acabou. Enquanto a competição continuava, a notícia do desempenho de Ellie se espalhou pelo corredor. Os membros da plateia que saíram para os intervalos retornaram aos seus assentos, curiosos sobre o professor com a voz extraordinária. Os juízes podiam ser vistos conferindo em tons silenciosos entre os atos. Do seu lugar nos bastidores, Ellie assistiu às performances restantes no monitor. Alguns eram muito bons, incluindo um adolescente com um impressionante barítono e uma mulher que realizou uma composição original. Com paixão. Mas Ellie notou que os juízes pareciam distraídos, sua atenção apenas parcialmente envolvida. 2 horas depois, todos os participantes foram chamados de volta ao palco para o anúncio dos finalistas. Ellie ficou na fila de trás, seu coração batendo quando o juiz principal se aproximou do microfone. Senhoras e senhores, ouvimos bons talentos hoje, ele começou.
Mas nossas regras de competição afirmam que podemos selecionar apenas 5 finalistas para retornar para a rodada do campeonato de amanhã. Ele desdobrou um pedaço de papel nossos finalistas em nenhuma ordem específica: Jason McCoy, Selena Washington, Nashville Nightingales. A noite e os vendavais gritaram e se abraçaram. Dylan Foster e Ellie prenderam a respiração, os dedos apertando o lenço da avó. Eleanor Jenkins. Uma onda de aplausos varreu o corredor, notavelmente mais alto do que para os outros finalistas. Várias pessoas se levantaram. Ellie sentiu-se enraizada no local até que alguém gentilmente a empurrou para a frente para se juntar aos outros finalistas na frente do palco. De pé sob as luzes ao lado. Os artistas que pareciam pertencer a lá, Ellie finalmente se permitiu acreditar que talvez ela pertencesse a lá também. Na noite seguinte, Ellie ficou nos bastidores na rodada do Melody All Championship, dificilmente reconhecendo seu próprio reflexo no espelho. Após sua apresentação na semifinal, Marta dirigiu para Nashville com um vestido que ela insistiu com Ellie emprestada, um vestido azul profundo simples, mas elegante, que complementava seu tom de pele perfeitamente. O cabelo dela estava estilizado em cachos soltos, e ela permitiu. Ela mesma um pouco mais maquiagem do que o normal. Mas a mudança mais impressionante não foi externa. Era o jeito que ela se carregou. Ombros para trás, queixo levantou, olhos brilhantes com uma confiança recém-descoberta. 5 minutos, Miss Jenkins, uma mão de palco chamada. Ellie assentiu, tocando o lenço de sua avó, agora dobrado e enfiado em seu corpete perto de seu coração. Ela seria a artista final da noite, uma posição geralmente reservada para o competidor mais forte. A noite e os vendavais já haviam se apresentado, entregando um conjunto polido. Isso ganhou aplausos entusiasmados. Eles a procuraram depois, desejando-lhe boa sorte com um calor genuíno. A transformação em sua atitude ainda a surpreendeu. Você vai derrubar a casa, disse Tammy, apertando a mão dela. Através do monitor, Ellie assistiu Dylan Foster terminar seu desempenho. O jovem cantor do país tinha talento real. Sua música original desenhando uma ovação de pé de uma parte da plateia. Então foi sua vez. Quando ela subiu ao palco, Ellie ficou impressionada com a diferença. Sentiu-se desde o dia anterior. O medo se foi, substituído por uma certeza silenciosa. A plateia, muito maior hoje à noite, silenciou quando ela se aproximou do microfone. Boa noite, ela disse, sua voz estável. Para minha apresentação final, gostaria de cantar uma música especial para mim. Minha avó costumava cantar quando eu era uma garotinha. Ela sempre dizia que um dia eu cantaria para pessoas que precisavam ouvi-lo. O pianista começou a introdução suave para a ponte sobre a água perturbada. Ellie fechou os olhos, respirou fundo e cantou. Do. Primeira nota, a conexão com o público era palpável. Sua voz, poderosa, mas íntima, encheu todos os cantos do corredor com seu calor e clareza. Ela cantou com toda a sua alma exposta, permitindo que a música flua através dela sem reservas. Quando ela chegou ao verso final climático, sua voz subiu para alturas que pareciam levantar a sala inteira. As pessoas na plateia estavam chorando abertamente, hipnotizadas pela emoção crua que ela transmitia. À medida que a nota final desapareceu, houve um momento de silêncio profundo, aquele espaço mágico. Entre o final da grande arte e a resposta do mundo a ela. Então o público explodiu, levantando-se de pé em uma ovação unânime que continuou por quase 2 minutos. Até os juízes estavam, a juiz enxugando as lágrimas de suas bochechas sem vergonha. Quando os aplausos finalmente diminuíram, o juiz principal falou, sua voz grossa de emoção. Jenkins, em 30 anos julgando essas competições, nunca fiquei tão emocionado com uma apresentação. Você não apenas canta notas, você canta. Verdade. Depois que todos os finalistas retornaram ao palco, o anúncio não surpreendeu a ninguém no corredor. Eleanor Jenkins havia vencido a competição Heartland Melody por decisão unânime. Ao aceitar o modesto troféu e certificado para uma sessão de gravação no Sunshine Studios, Ellie pensou na jornada que a trouxe aqui, desde cantar em silêncio em sua sala de aula até a parada nesse estágio, finalmente reconhecida por um presente que ela havia escondido por muito tempo. Mais tarde, como repórteres da mídia local pediam. Entrevistas e colegas concorrentes procuraram ela oferecer parabéns, Ellie encontrou um momento tranquilo para sair. Sob o céu noturno de Nashville, ela desembrulhou o cachecol da avó e o segurou em seu coração. Eu fiz isso, vovó, ela sussurrou para as estrelas. Parei de me esconder. Amanhã, ela voltaria para seus alunos e sua sala de aula, mas não como a mesma Ellie Jenkins que havia saído. Algo fundamental havia mudado. Uma porta fechada finalmente havia aberto, revelando possibilidades que ela agora era corajosa o suficiente para explorar. A voz que ela ficou em silêncio por tantos anos finalmente encontrou sua música. Se esta história toca é de art,
lembre-se de que o talento vem em todas as formas, muitas vezes escondido por trás dos exteriores tranquilos. Talvez você tenha subestimado alguém ou até si mesmo. Deixe a jornada de Ellie nos lembrar de que nunca é tarde para entrar nos holofotes e compartilhar seus presentes com o mundo. Você já testemunhou alguém sendo injustamente julgado quem mais tarde provou que todos estão errados? Compartilhe sua experiência nos comentários abaixo. Não se esqueça de se inscrever em histórias mais poderosas que nos lembram de olhar além das aparências. De todos nós aqui, obrigado por assistir. Até a próxima vez, lembre-se, as músicas mais bonitas geralmente vêm das vozes mais inesperadas.